Eu fiz um desabafo ontem. Eu tava lendo o Reddit, mas preciso a comunidade lá do BR Dev. Fiz um post no BR Dev com um desabafo e o post foi removido pelos moderadores. Quem diabo são os moderadores dessa comunidade, cara? É sério? Tu removeu o post. Eu não consigo entender como que tu removeu o meu post. Tô falando pra ti, mod. Por que tu removeu o meu post, cara? Tu tem medo do que eu falei ali? Eu não tô entendendo. Eu coloquei a comunidade em risco. Um post que tava com 91 upvotes em poucas horas. 55 comentários. Qual que é o sentido, cara? É isso que tu acha que é uma boa comunidade que tu tá criando? Eu vou tentar focar aqui no que eu falei, porque eu acho que importa mais pra galera que tá lá na comunidade do BR Dev, tá? Então, se a gente for ver, por exemplo, as perguntas que a galera posta lá, vamos ver aqui, o LinkedIn me dá nojo e eu não aguento 5 segundos. Ok, tudo bem. Desabafo sobre... desabado sobre influenciadores do Itaú. Ok, tudo bem, não sei, tanto faz isso aqui. As empresas acabam com a área. Um bom post. Imagem triste, porém verdade, ok. Minha visão sobre o dev médio, sênior com 10 anos, você se perdeu com o gás da onda de IA, choradeira e reclamação sobre a área de tecnologia, yada, como foi o meu processo. Isso aqui são tudo posts bons, tá? Como aumentar a minha empregabilidade. O que mais tem aqui? É que mudou muito desde as últimas horas que eu postei. Concurso TI para novato, vale a pena? Essa é uma das perguntas. 1 ano de experiência, só consegue outro emprego por indicação? Python versus Java. É basicamente isso aqui que eu me refiro. Mas se bem que aqui eu tô na comunidade 53 membros online, 241 mil membros, cara. Eu movi o meu post pro Tab News, então tá aqui o post que foi deletado. Deixa eu ler pra vocês o meu desabafo. Eu vou tirar da tela porque eu quero olhar pra câmera e ir falando, porque de fato foi um desabafo. Um desabafo. Então ontem eu parei pra ler os posts do BR Dev e me deu uma vontade de gritar: tanto faz pra cada um que tava lá. A maioria das perguntas que são postadas, tanto faz. Não faz diferença alguma o que tu escutar como resposta. Tá? Eu também achava que tinha algum sentido fazer aquele tipo de pergunta. Quando eu comecei, cara, eu tinha vários questionamentos. Mas ao longo da jornada eu fui entendendo que nenhuma daquelas perguntas faria diferença. VB6 ou Delphi? Foi a minha primeira pergunta. Será que vale a pena migrar pro Angular 2? Uso um framework no PHP ou eu faço puro? A Ubra, lá no interior onde eu fazia, será que eu continuo nela ou eu mudo pra PUC-RS, que é na capital, porque daí eu faço um networking melhor? Nada disso faria diferença. Vocês vão ver dezenas de pessoas que fizeram caminhos totalmente diferentes do meu e são mais bem-sucedidas que eu, ou tão sucedidas quanto. Pessoas que fizeram talvez o mesmo caminho, um caminho que parecia mais promissor, o caminho que todo mundo responderia pra alguém lá na comunidade, e essa pessoa não conseguiu chegar tão longe. Cara, tem uma aleatoriedade imensa, mas tem algumas coisas, alguns princípios que tu precisa manter. Mas nada daquilo ali faria diferença. A única coisa que importou na minha jornada foi basicamente ter tesão de chegar na padaria do bairro onde meu amigo trabalhava e explicar pra ele como é que eu fiz um mapeamento de redes como é que eu fiz um mapeamento de rede pela porta da impressora compartilhada de um Windows 2000 de uma empresa e coloquei um arquivo TXT dizendo que eles tinham sido hackeados. Não faça isso, até porque alguém liberando a porta de impressora compartilhada numa rede vai ser bem difícil em 2025, mas antigamente era comum. Enfim, eu investigar horas ali pra tentar me divertir. Cara, como é que eu faço um mapeamento de rede? Como é que eu faço um exploit? Depois eu descobri como usar o VB6. Aí como é que eu conectava o VB6 lá dentro do Axis e eu criei um sisteminha lá pro serviço do meu pai onde ele trabalhava. Na época eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. Quando eu fui fazer minha primeira entrevista de emprego, cara, aí já aos 17, eu rodei. Olha só, eu rodei. Eu já tinha, 5 anos de estudo em casa, de aprendizado, digamos, criando sites. Até tinha pego alguns freelas pra fazer lá no interior, mas eu rodei na entrevista. Sabe por que eu rodei na entrevista? Eu não sabia o que era o fucking this do PHP, orientado a objetos. O que era aquele this, cara? Como é que eu conecto no MySQL usando um objeto, uma instância pra conectar, ao invés de fazer procedural, tá ligado? E eu saí daquela entrevista putaço, cara. Eu saí, tipo, indignado. Como é que eu rodei na entrevista? Como é que eu rodei na entrevista? Eu tenho tanto estudo já, tantos anos ali eu já tinha
de experiência. Eu cheguei em casa, estudei, e eu migrei uns dos sistemas PHP que eu tinha de procedural para orientado a objetos. Aí eu mandei um e-mail pra empresa e disse pra ela, tipo assim, cara, eu aprendi o que eu não sabia. Me avisa aí quando abrir uma nova vaga. Foi basicamente isso que eu fiz. Por que eu tô te contando essa história? Deixa eu contar o porquê que eu tô contando essa história. Porque 2 anos depois, eu tava saindo lá dessa empresa como júnior pra trabalhar como pleno em Java. Daí que tu começa a ver, pô, o cara mudou de PHP pra Java. Sabe por que eu mudei de PHP pra Java? Porque eu entrei na empresa, essa que eu rodei na entrevista e passei depois. Fui efetivado, entrei como estagiário, fui efetivado como júnior, fui promovido pra pleno e eu notei que a empresa tinha um problema na geração de PDF em PHP. Era muito difícil, cara. Pra concluir a geração do PDF em PHP, eu aprendi Java pra usar Jasper Reports. Eu resolvi o problema da empresa. Para integrar o PHP com Java, a gente teve que usar algumas bridges do Apache Tomcat, mas depois eu descobri uma coisa chamada API. Vamos criar o nosso serviço aqui, expor uma API. Eu notei que o Java pagava mais. Olhando nas vagas de emprego, eu notei, pô, tem mais vaga para Java que paga mais. Eu apliquei para uma entrevista em Java e passei e vazei da empresa. Vocês já vão entender o ponto onde eu quero chegar. Porque do Java, depois eu comprei meu primeiro Android. Aí eu aprendi a usar o SDK para criar um aplicativo, para mostrar para meus amigos na faculdade. Então, na época era novidade, cara. Na época, poucas pessoas tinham um smartphone. E eu achava que uma das coisas mais incríveis seria eu rodar um aplicativo meu, botar lá alguma coisa e mostrar pra minha família, mostrar pros meus amigos na faculdade, que muitos deles ainda nem tinham smartphone, e mostrar, cara, olha só que foda isso aqui. Coloquei um aplicativo aqui. E aqueles questionamentos, mas o que tu usa? Tu tá usando o quê? Tá usando jQuery? O que tu tá usando? É um HTML? Isso aí os mais espertos, né? Eles chegavam pra mim e falavam assim, isso aí tu tá usando JME? É isso? Tá usando Java Mobile? Não, cara. Tá usando Flash? Não. Eu tô usando Java Android nativo. Longa história curta. 10 anos depois desse momento que eu comecei a programar em Android, eu me torno um lead engineer numa das maiores empresas do mundo. Tá, e ok, essa parte aqui, ela começa a ficar meio otária, tá ligado? Tipo assim, o Lucas tá aqui jogando um monte de coisa na cara pra se achar o bonzão, mas eu quero só que vocês entendam uma outra coisa, tá? Então, o que eu falei lá no post, que foi deletado, foi o seguinte. 10 anos depois, eu me torno um lead engineer em uma das maiores empresas do mundo, colocando feature em um aplicativo que atinge 200 milhões de pessoas e ganhando só de bônus e ações em um ano que eu provavelmente levei uma década no início da carreira. Aí eu até falo ali, cara, essa parte acima ficou meio de otário, tá ligado? Mas eu só queria dizer que hoje eu estou em uma posição muito acima do que eu tava lá nos últimos 10 anos de carreira. E que isso levou fucking 10 anos desde que eu aprendi o Android. Se contar o total, levou 22 anos desde o meu primeiro Hello World, contando por cima. Então, enfim, nesses 22 anos, ou mais agora, nada fez diferença. Nenhuma resposta que eu poderia obter para um amigo perguntando, cara, será que eu mudo do PHP para Java? Será que eu aprendo Android? Nada disso teria feito a mínima diferença. Tu vai ver histórias de caminhos distintos, cara. Já falei de pessoas que tiveram mais sucesso que eu, mais rápido que eu. O caminho delas vai ser mais aleatório do que tu imagina. É isso que tu vai acabar descobrindo. As pessoas, quando tu pergunta pra alguém, o que tu acha que eu devo fazer? A pessoa vai pegar o que ela fez e ela vai descrever pra ti. Só que ela se engana, porque ela acha que o que ela fez foi intencional. Ela acha que tudo o que ela planejou foi intencional. E se tu admitir que tem várias coisas que aconteceram na tua jornada aí de carreira, se tu é alguém que já tem 10, 15 anos de carreira, tu vai ver que várias coisas que aconteceram geraram consequências que tu não esperava. E tu pega isso olhando pra trás e tenta fazer algum sentido pra dar de dica pra alguém que tá começando. E essa pessoa que tá começando, acho que seguir a tua dica, ela vai conseguir replicar o teu sucesso, ou pelo menos o que ela quer atingir, que tu atingiu, e por isso que ela tá ouvindo a tua dica, né? Senão ela não estaria ouvindo, seu diqueiro. Então, a única coisa que eu mantive consistente, que eu poderia falar pra vocês ao longo dos anos, foi aceitar desafios, mesmo quando eu duvidava de mim. Sem questionar, sem perguntar se valeria a pena, simplesmente botando código em produção, fazendo projetos, só pra mostrar às vezes pra alguém o quão foda eu era, o quanto eu sabia. Aí eu poderia criar aqui, em vez de estar falando pra vocês, cara,
Na real, eu criei o aplicativo porque eu queria mostrar o quão foda eu era pros meus colegas da faculdade. Ah, Lucas, pô, é verdade, eu sabia que o Lucas era assim, cara. Otário, o cara tem um ego gigante. Não, pera aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu criar um blá 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 pra vocês. Não, na verdade, eu queria agregar valor pra humanidade, fazer o que eu amo, ter uma liberdade financeira pra dar um apoio pra minha família e compartilhar o meu conhecimento pra que todo mundo pudesse crescer juntos nessa área. Tá bom? Se vocês querem uma historinha assim, tudo bem. A grande maioria das pessoas que vão palestrar, elas vão palestrar num evento, cara, primeiro porque elas querem aumentar, expandir a sua autoridade no mercado, elas querem ter o prazer de compartilhar o que elas sabem, e muitas vezes isso vem de uma parte mais egoísta, tá ligado? É isso que eu quero te dizer. Então, no fundo, eu só queria mostrar pros meus amigos, pro amigo lá da padaria, que eu manjava também. Ele manjava muito de computador. Mas eu queria chegar lá com uma novidade pra ele e pensar, porra, cara, que legal isso que tu fez. Pô, tu conseguiu invadir o PC de alguém? Que massa, cara. Derrubou o site lá do Davin? Que massa, cara. E eu me diverti muito fazendo tudo isso, né? Agora, o maior desafio, claro, agora é que é tu fazer tudo isso com humildade, controlando o teu ego e tendo gratidão pelas coisas que tu conquista. Mas esse vídeo não é pra te ser um coach. Esse vídeo é pra te falar que não faria a menor diferença o que eu teria perguntado pro YouTube ou numa comunidade como BR Dev. Não faria diferença. A única coisa que fez diferença, por exemplo, foi eu ter amigos que se exibem. São os exibidos, cara. Os balaqueiros. Ter amigos que se exibem pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Num churrasco, em qualquer outro lugar. Cara, começa a debater como resolver de 10 formas diferentes um problema que a humanidade já resolveu. E aí, ali trocando essa ideia, basicamente, tipo, tu aprende algo novo com alguém ali da roda. Então, fuja de amigos que ficam ostentando carros, viagens, mulheres, dinheiros, iates, carros, viagens, mulheres. Fujam desse tipo de amigos. Se aproxime de quem se exibe por coisas que construíram ou coisas que sabem. Então, pô, teu amigo vai lá e ele vai se exibir, tipo, cara, olha só que foda esse projeto que eu criei. Ele fala, pô, como é que tu fez isso, cara? Pô, eu integrei isso aqui com aquilo lá, tô usando um MCP da vida, eu usei uma API pública, esse projeto open source aqui que eu comecei. É esse tipo de amigo que tu tem que ter. Se rodeie de pessoas assim. Tu vai aprender muito, tu vai ganhar experiência, e se tu souber se vender, tu vai fazer muito dinheiro trabalhando com o que gosta. Então, foi exatamente esse post que eu postei lá, que foi deletado. Por que foi deletado? Eu não sei. Tem que perguntar pro mod. Aí a galera falou assim, cara, sei lá, acho que tanto faz. Exatamente esse ponto, tá? Tanto faz. O Delusional mandou aqui, o melhor post recente de gente querendo aprender coisa que eu vi recente foi um maninho que tá fazendo um jogo 3DS e aprendeu a SM pra mexer em um joguinho de CNS. Tem nem idade pra fazer faculdade, tá fazendo um monte de coisa bacana porque acha maneiro. Exato. E a satisfação, tu pode ter certeza, tá? Ele não quer mudar o mundo. A satisfação dele é fazer um negócio porque ele descobriu compartilhar que ele fez. Essa é a satisfação. Esse maluco vai longe ainda, enquanto isso os caras estão informados perguntando de 1000 tecnologias diferentes, se perguntando se a IA vai dominar o mundo. Exato, cara. E qualquer resposta pra essas perguntas, tanto faz. O gurizão que tá fazendo o jogo dele vai em algum momento encontrar uma oportunidade, vai abraçar a oportunidade, sabe por quê? Porque ele ganhou confiança. Ele ganhou confiança fazendo muita coisa. Tu não ganha confiança escutando uma resposta pra algo que tu quer ouvir de um youtuber. Não é assim que tu ganha confiança. Eu quero que tu continue me assistindo aqui, mas não é assim, cara. Você é o Lucas Montano do Lucas Montano ou do fake Lucas Montano do canal Lucas Montano fingindo ser o Lucas Montano. O chat do PT cria um texto motivacional com um lema tanto faz de um programador que se deu muito bem na carreira e hoje trabalha na Disney. Comece os parágrafos em letras minúsculas para dar mais credibilidade. Abram os olhos. Acho que ele quis dizer que eu fiz o texto com GPT, tá ligado? Não é porque eu tô usando muita IA aqui que eu faço o texto com GPT, cara. O que você pensa sobre a IA? Adicione mico. Possivelmente, tanto faz. Exatamente. Vou esperar sair o filme. O OP é fodão e quis pagar de fodão pra nós. Tanto faz. Cara, não é isso o meu ponto, tá ligado? É que, de novo, vocês querem aqui sinalizar a virtude do tipo... Nossa, aquele cara ali, ele compartilha o conhecimento porque ele quer ver o bem da humanidade. Ok, cara, vai, tá bom.
Tá bom. É por isso. É por isso que as pessoas fazem. Talvez sim, tá? Talvez eu seja uma má pessoa, cara. React Native ou Flutter. Tá, mas por que por que fez um post no Reddit ao invés de gravar um vídeo sobre isso? Cara, eu fiz o post no Reddit porque, de fato, vocês duvidam de mim. Eu tava lendo o Reddit porque saiu um outro post que foi deletado lá, que eu não vou citar, mas eu tava indo atrás pra ler, tá ligado? Tipo, comentaram comigo, eu fui lá pra ler, e eu comecei a ler, eu vi um monte de perguntas, eu pensei, deu vontade de sair, do meu celular, entrar pela 443, ou pela 80 aí, e te dar um tapa na cara, cara. Foi isso. Só faz vídeo sobre IA agora, né? A zoeira. Falando sério, é um argumento interessante, mas não sei se concordo muito. Dizer que as perguntas são feitas no começo da carreira ou em qualquer ponto não importa é o mesmo que dizer que não importa o caminho não importa o caminho que você tome, o final sempre vai ser o mesmo. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que muitas vezes, primeiro, tu tá perguntando pra confirmar o teu bias. É isso que acontece. Segundo, tu tá delegando uma tomada de decisão pra se sentir mais confiante, sendo que a confiança vai vir de tu fazer e experimentar as coisas. E então, o que eu quero dizer é que tu não tem que se importar pelo que os outros acham, porque isso não vai fazer diferença. Um bom mentor, se eu fosse fazer uma mentoria, coisa que eu não faço mais, ele vai te instigar a descobrir coisas. Um mentor numa mentoria, se tu tá pagando uma mentoria de algum mentor e ele te dá resposta, ele não é um bom mentor. É isso. Um bom mentor, ele não vai te dar uma resposta. Ele vai te dar insights pra te descobrir as respostas. E isso não é necessariamente verdade. O cara que estuda tecnologia com menos oportunidade hoje, viu, Flutter, da onde que tu tirou isso, primeiro? Menos oportunidade onde? Que pesquisa que tu fez? Tu tem acesso a todas as bases de dados de emprego? Ou tu tem acesso ao amigo de alguém que vai te recomendar? Cara, oportunidade hoje, tu sempre tem mais... Tipo, cara, não vou entrar nesse assunto, mas me irrita muito quando alguém fala, tipo assim, tal tecnologia tem mais oportunidade que outra. Oportunidade tem a ver com saturação, não importa quantas vagas tem, importa também quantos candidatos tem e o quão acessível essa vaga é pra ti. Então, tu pode ter muito mais dificuldade em encontrar vagas do que o cara que estuda a tecnologia do hype, o React. Mas ao mesmo tempo, tu vai acabar descobrindo ao longo da tua carreira que as melhores oportunidades que surgiram pra ti foi uma coisa muito aleatória que aconteceu. Pô, alguém no Twitter postou algo, tu mandou uma DM, tu conseguiu mandar uma mensagem que chamou um pouco mais de atenção, te chamaram pra entrevista, tu comentou algo específico que tu tinha feito em casa e foi contratado, tá ligado? Tipo, como é que tu vai explicar isso pra alguém? Foi a tecnologia, não foi a tecnologia específica que fez tu conseguir um emprego, tá ligado? Eu mesmo conheço alguns estudantes de programação que estudam há muito tempo focados nesse tesão por programar, são inclusive os melhores que eu em alguns aspectos que nem sequer trabalham na área. Porque eles devem pecar em várias outras coisas, cara. Tu tem que saber se vender. Eu escrevi isso no post. Uns caras bem fora da curva que constroem qualquer API, resolvem qualquer lit code, fazem qualquer query SQL ultra otimizada, muito melhor que eu. Enquanto isso, eu segui o dinheiro e as tecnologias do hype e ganho umas 3, 4 vezes mais do que eles. Na verdade, o que tu fez foi saber se posicionar. E se tu se posicionou porque alguém te disse algo, esse algo era óbvio. Se esse algo era óbvio, todo mundo vai fazer. Se todo mundo vai fazer, a oportunidade pra ti diminui. Se tu tem esse sucesso que é 3, 4 vezes mais que eles, provavelmente tu tá fazendo algo que não é óbvio pra eles. E provavelmente não é a resposta que tu vai encontrar numa comunidade do Reddit. Então, eu nem tô aqui entrando no mérito de estudar fundamentos, não é sobre isso. A única razão para eu saber o que é um event loop do JavaScript é porque pergunto isso nas entrevistas, eu estudo pensando nisso. Novamente, dinheiro. Exato, e por que eu mudei de PHP pra Java? Por conta do dinheiro. Também foi por conta do dinheiro. Então, aqui eu tô alinhado contigo. Mas não foi porque alguém respondeu pra mim que Java vale mais a pena que PHP. Então, qual a experiência no fim das contas é a verdadeira? A minha ou a sua? Eu não sei, cara. A tua experiência parece parecida com a minha. Tu seguiu pelo dinheiro. E como é que tu notou o dinheiro? Cara, pode ter certeza. Foi coincidência. Se tu seguiu pra estudar específico aí do JavaScript que tu tá estudando pra conseguir uma vaga que ganha 3, 4 vezes mais, porque tu viu a resposta no Reddit, foi uma coincidência. Porque tu conseguiria um emprego em Elixir ganhando também mais do que isso. Em Java ganhando mais do que isso. Eu tenho certeza que tem pessoas que ganham mais que tu, certo? E elas estão em outras tecnologias. Tu vai dizer que daí o dela tá o certo e o teu tá errado? Entendeu? Tipo, tu não sabe o que todo mundo ganha. Cara... Só Deus sabe, mas não consigo acreditar nessa linha de pensamento que não importa o caminho de hoje, o final sempre vai ser o mesmo. Não é isso, cara. Não importa eu compartilhar o meu caminho contigo. O que importa é eu compartilhar as coisas que de fato fizeram diferença. Meu tesão é construir coisas, agora entender exatamente o motivo do porquê A
é A ou porque B é B, não faço questão. Mas isso aqui já é outro assunto que a gente tá entrando, cara. O assunto é outro assunto. Se tu constrói várias coisas e tu sabe se vender, em algum momento tu vai começar a ganhar muito. Chore se você chorou. Não sei, entendo sua trajetória e achei importante você falar sobre o tanto de grana que ganhou na sua posição mais recente. Cara, aquilo ali foi só um comentário, na verdade, pra dizer o quantos anos levou pra isso acontecer. Porque é simplesmente muito importante saber se a carreira que você tá seguindo paga bem ou não. Tu tem certeza que tu entendeu o que eu escrevi? Porque se tu entendeu o que eu escrevi, eu levei 20 fucking years. Tu tem mais de 20 anos de programação? Ou tu quer esperar 20 anos pra ganhar o quão bem eu tô ganhando hoje? Provavelmente tem formas mais otimizadas. E provavelmente a pessoa que ganha isso em 2, 3 anos, ela encontrou uma oportunidade que apareceu agora, recentemente, né? Também são épocas diferentes. Era um absurdo quando eu comecei a acreditar que tu poderia trabalhar remoto. Pô, 2002, cara. 2007, minha primeira entrevista de emprego. Não existia não existia a possibilidade de tu trabalhar remoto pra gringa. 2007. E mesmo se tu fosse trabalhar remoto, o dólar tava de 1 para 1, então tu não estaria... O dólar em 2007 eu acho que era 1 para 1, se eu não me engano, cara. Dólar BRL em 2007, cara. Qual que era a cotação? Tem como pegar esse histórico aqui pra gente ver? Aqui, ó, em 2007, tá? 2007 o dólar tava 1,76, então não é como se fosse ficar milionário, tá ligado? Era outra época. Então tem essa questão também. Porém, tem o teu caso de ter vários anos de carreira e tem aquele caso que viralizou recentemente de um dev com 8 anos de carreira ganhando 3 mil, ok? Daqui a 12 anos ele vai ganhar mais, tá ligado? Eu mal tenho uma carreira comparada a você, 1 ano e meio, e o que eu aprendi fuçando em fora e tentando ao máximo otimizar meu resultado foi essencial para eu estar satisfeito hoje. Tu quer me dizer que o que tu fez de fato foi escutar o que valia mais a pena, se era Java ou PHP? Se eu tivesse aprendido Java ao invés de JavaScript, eu simplesmente estaria desempregado aqui na minha cidade. Cara, tu tá te limitando, por que tu não poderia estar trabalhando remoto em Java pra gringa? Tipo, tu não tá em 2007, cara. Em 2007 a gente era limitado, assim, à tua cidade. Eu realmente não posso falar pelo longo prazo, mas em 11 meses de carreira eu atingi um salário de quase 5 mil. Cara, isso aí é insano. É simplesmente insano, tá? Eu acho que quando eu mudei de PHP pra Java, meu salário subiu pra 2.500, tipo assim. Eu já tinha 3 anos de experiência formal e já vários anos já de estudo. Então, de fato, é um progresso incrível. Mas, cara, não é porque tu aprendeu JavaScript ao invés de Java. Não é por conta disso. Provavelmente tu tem uma soft skill mais foda, tá ligado? Do que a maioria. Então o ponto não era que codar Java pagava melhor, era que ele se aplicou nisso porque queria resolver problemas e aprender isso trouxe essa oportunidade de perceber que existia outra carreira que pagava melhor. Exatamente. Não fique no conforto, se desafie e busque a crença. Não era... Então a questão não era, entendeu? O Java versus JavaScript. Agora que vi que é o Lucas Montano, vejo 3 coisas em comum, somos viciados na área, fizemos um bom dinheiro, ficamos calvos. Valeu. Eu tive exatamente a mesma história no início, me agarrei no PHP, quando eu fui estudar Java, ouvi quem disse que Java era velho, que era difícil, que tinha que investir nas linguagens mais novas. Acabou que eu tô aqui com inveja de não ter lido esse tanto faz há 15 anos atrás. Novamente, cara, eu não tô querendo comparar linguagens, não é esse o ponto, tá? Mr. Power Game, convenhamos que as pessoas que realmente precisam saber disso não vão escutar ou vão pensar. Isso daí não vale para mim, pois o meu caso é diferente. É muito certo, cara. É muito certo. A maioria que discorda aqui de mim vai pensar isso. Não, o meu caso é diferente. É que a minha pergunta, de fato, é definir o meu futuro. A minha história, mesmo sendo diferente da sua, no final é a mesma coisa. Eu queria fazer coisas legais e para isso que precisava aprender a programar. Eu aprendi as coisas que precisava para resolver os problemas que eu tinha e fazer o que eu queria. Tem muita gente que se preocupa muito com mas a linguagem XYZ ou mas o framework ABC. É só pegar o que vai resolver o seu problema e aprender. Eu comecei a aprender Java, pois eu queria fazer plugins para o meu servidor de Minecraft. Não teve nenhum outro pensamento além de eu quero fazer plugins para o meu servidor de Minecraft e para fazer plugins eu precisava aprender o Java. Depois de vários anos usando Java, eu decidi aprender Kotlin quando a Google anunciou que o Kotlin ia fazer o First Class Citizen do Android. Ia ser, né? Fui ver como era a linguagem, achei muito interessante e adiada. Agora, hoje em dia, eu ainda uso Kotlin, Java, é claro. De qualquer maneira, voltaremos com a programação normal às 8. Sai da internet, seu chatão. O problema é que a maioria das pessoas não amam a área que atuam. Para elas, trabalho é uma tarefa mecânica repetitiva. As pessoas perguntam qual framework eu deveria aprender para ter o primeiro emprego. E estão basicamente perguntando quais botões eu deveria apertar das 9 às 18 para ganhar dinheiro. Não necessariamente, né? Não necessariamente o cara vai querer trabalhar num CLTzão, né? A grande questão é, será que TI é diferente das outras áreas?
é o lugar dessas pessoas? Será que é só quem é apaixonado pelo que faz tem espaço no nosso mercado? Eu acho que isso é em qualquer mercado. Eu acho que é isso, tá? A galera comentou bastante coisa, ele tinha muito engajamento, mas o fucking mod resolveu deletar, porque não era muito bom falar sobre isso. Não era muito bom. Não sei, talvez feriu o ego, um pouco do ego, que eu falei sobre as perguntas que se fazem na comunidade. Será que é isso? Tem outro post aqui que me comentaram, ó. Eu não vou ler o post, mas o post em si aqui, mas é sobre influenciadores. Eu vou ler exatamente aqui o que falaram de mim aqui. Detesto influencer, sempre tentando tirar vantagem de alguma coisa e vender curso. Mas os únicos dois que eu acompanho são o Augusto Galego, que tem uns conteúdos muito da hora, e o Lucas Montano, que está sempre postando algumas novidades. Cara, eu pensei que tem... Alguém postou pra mim aqui, ó, lá os malucos putos contigo. Daí eu fui ler o primeiro aqui, o cara elogiando, valeu, relevante. O que falaram aqui, meu? Lucas Montano Fiasco, Mano Devin, se você quer ver um react no almoço por puro entretenimento, se for do seu gosto. Tá, mas ninguém, eu quero... Pô, ninguém falou mal de mim, cara, tu tá me mentindo? Não, ninguém falou mal de mim. Montano é um dos piores, só sabe surfar no hype dos apocalipses dos dev. Da onde que vocês pegam isso, cara? Sabe o que é? Que vocês querem vocês, não sei o que, vocês querem confirmar o bias de vocês quando vocês vêm aqui. Aí quando vocês são provocados e vocês escutam algo que, sei lá, dá um gatilho em vocês, tá ligado? De talvez tu esteja acomodado ou não sei o que triga em vocês, vocês acham que eu tô falando de apocalipse, cara. Aí a galera fala aqui, é só você ver o The Primed ou o Tail, né? O vídeo dele sempre é um vídeo diário copiado de um desses dois. Cara... Isso aqui é uma das coisas mais otárias de se comentar. Cara, isso aqui me pega profundamente, sabe por quê? Porque só me diz o seguinte, cara. Eu não consegui ver o final ali, porque eu ia ser muito grosso agora, mas para de lamber, cara, os influenciadores gringos, meu. Tem vários vídeos que eu postei antes do Tio, antes do The Primed, do mesmo artigo. Que a gente pegou do Reddit, que a gente pegou no Twitter. Todo mundo. É como... Vocês falam como se esses youtubers gringos que vocês comentaram, eles estivessem gravando os próprios vídeos dos seus próprios conteúdos. Como esse vídeo aqui. Vocês acham que eles produzem um próprio conteúdo. Eles só reagem ao fucking artigo que tá bombando na internet. O fato deles largarem antes é pelo simples fato deles fazerem live ou não fazer live, cara. Mas enfim, eu aposto que quando eu aposto, cara, o overall aqui, eu aposto que tu é daqueles dev que quando um youtuber gringo fala Brasil, tu comenta Brasilmation! Ah, Brasilmation! Ah, nossa, olha, o gringo, ele mencionou o Brasil! Meu Deus! Eu ganhei meu dia. Nossa, ele é muito melhor que os tech youtubers brasileiros. Ridículo, cara. No final, tu é ridículo. Agora eu entrei no rant aqui. Eu tento dar uma chance, mas sempre há emprego, layoff, há emprego, layoff. É o que tem de notícia, né, cara? E tu comentou isso lá pro The Primed? Porque, peraí, então eles fazem a mesma coisa, isso. Conteúdo extremamente repetitivo e desinteressante. Só eu que não acho graça nas notícias de IA. Eu acho que, cara, um dos vídeos que mais bomba aqui no canal é de IA. Tô percebendo um pouco isso. Ultimamente os caras só falam que tá em alta. O cara é insuportável, tem que twittar a cada 5 segundos e ainda tem tempo de trabalhar. A conta não fecha, mas sério, precisa sempre postar o assunto no momento. Ai, cara, é o tilt da bolha. Esse comentário aqui, tá? Que cara insuportável. Ok, tudo bem, o cara não me conhece. Tem que twittar a cada 5 segundos e ainda tem tempo pra trabalhar na Disney. Primeiro, cara, saber que no Twitter tu pode agendar os teus tweets, né? E terceiro, eu sou muito produtivo, cara. Eu acho que diferente de ti, é transcendente o bagulho. É isso, tu não sabe o que é fechar os olhos e conseguir programar, provavelmente. Provavelmente tu não sabe. A conta não fecha. Pergunta aí pro Mick, tu tá do lado dele, né, o pateta. O cara mandou aqui a piadoca, né. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa aqui me endereçando? Tem bastante mesmo. No início eu acompanhava o Montano, isso lá por 2018 ou 2019, mais ou menos. Mas hoje em dia o próprio termo influencer já me irrita. Pô, mas me irrita também, cara. Pô, mas esse termo me irrita também. Isso aí eu concordo contigo. Biolucas, cara, não sou eu, tá, que tô falando de mim mesmo aqui, mas obrigado pelo comentário, hein. Mas é isso, cara, mod do BRDev, por favor, não deleta esse post aqui que é da galera falando e tal, de mim ali. Cara, pode deixar, tá, tipo, não sei se isso vai, né, contra... Eu não sei porque que o meu te ofendeu tanto assim. Eu não sei o que eu falei que te machucou. Eu peço desculpas. Eu não percebi, tá ligado, que as coisas que eu poderia falar ali iam te machucar. Acho que eu tenho que perceber mais que eu não tô simplesmente gravando aqui um vídeo falando de coisas que eu quero falar, não, que eu sou um influencer, né? Cara, primeiramente, para de se influenciar por mim, tá ligado? Para de se influenciar por mim. Se tu aprender alguma coisa comigo, top, tá ligado? Se tu se entreter aqui
na hora do almoço, top. É isso. Porque eu me divirto gravando esses vídeos aqui. E eu nunca me esqueço de me hidratar.